Vamos? Vamos lá, mulher, para mais um tempo de reflexão, de meditação, aprendendo mais do Senhor, na presença do Senhor e para o Senhor. Que esse conteúdo possa verdadeiramente ser um conteúdo que possa tocar na sua vida, tocar no seu entendimento, tocar na sua existência e principalmente tocar no seu relacionamento com o Senhor. Essa é a nossa intenção. Entendermos a forma como nós estamos ligadas à videira e automaticamente tirar todo o processo de obstrução que impede que a gente beba na fonte original que é Cristo, que impede que a gente receba da essência da videira. E para isso nós vamos refletir um pouco mais sobre o que a palavra de Deus tem nos ensinado. Ontem nós falamos um pouco sobre o arrependei-vos. Hoje é uma sequência do arrependei-vos e convertei-vos. Só que hoje a gente vai falar da conversão. O livro de Atos, ele relata isso, arrependei-vos e convertei-vos. Então, como ontem nós falamos sobre o arrependimento, hoje nós vamos falar um pouco sobre a conversão. E dentro dessa questão, a gente estava meditando, tentando entender e de alguma forma trazer para vocês de uma maneira mais clara, onde não haja dúvida do processo de conversão. A gente colocou o tema para esse dia, efeito borboleta. E você vai entender por quê daqui a alguns minutos. Então, quando a gente fala de videira verdadeira e estar ligado à videira verdadeira, eu não consigo entender alguém que está ligado à videira, que se diz ligado à videira, que se diz estar bebendo na fonte, que se diz estar recebendo da essência do Senhor Jesus e não ter passado pelo processo de conversão. É difícil a gente entender uma pessoa que se intitula ligada a essa videira, digamos uma mulher que se diz ligada à videira, mas que nunca se converteu, que nunca passou pelo processo de conversão. E a gente vai entender agora como mais ou menos esse processo se dá dentro das questões humanas, dentro do próprio desenvolvimento humano, dentro da própria questão humana, como essa questão pode acontecer. Então, quando a gente fala de convertei-vos ou converter, a gente está falando de um processo de mudança. A gente está falando de um processo de transformação. A gente está falando de um processo de alteração. Então, quando eu trato da questão do converter e eu estou aqui bebendo na fonte, eu tenho que ter um entendimento claro que a minha antiga estrutura, ela não cabe mais nesse novo tempo. A minha antiga estrutura, ela não cabe mais bebendo nessa fonte. A minha antiga estrutura, os meus velhos hábitos, os meus antigos comportamentos, os meus velhos pensamentos, eles têm que começar a sair para dar lugar a um novo tempo, a um novo entendimento, a uma nova estação. E agora essa nova estação não mais sendo construída a partir de mentalidade somente humana, mas a partir do entendimento da palavra e guiadas pelo Espírito. Então, quando a gente fala de conversão, a gente está falando justamente disso, repetindo. Transformação é a mudança sofrida no processo do momento que nós, antes de estar em Cristo e agora estando em Cristo, é a alteração.
A gente lê em alguns contextos que a conversão, ela pode ser entendida como uma mudança de religião. E se a gente for analisar até no próprio dicionário, a gente vai ler lá que a converter, quando a gente fala da questão espiritual e religiosa, lá ele diz que é mudar de religião. Mas aqui, nesse momento, nessa meditação, a gente se atreve até a dizer que é muito mais de ser uma mudança de religião. Porque, na realidade, existe uma grande confusão nas pessoas. As pessoas entendem Jesus como uma religião, mas ele não é uma religião. Jesus é uma pessoa, é um homem, filho de Deus, que veio na terra, morreu por nós para nos salvar. Ele não veio fundar uma religião. Ele veio estabelecer um modo de vida. Ele veio nos conectar a Deus a partir de um relacionamento. Então, quando a gente fala de Jesus, eu sempre gosto de citar que ele não cabe numa religião. Jesus não cabe numa placa denominacional. Jesus não cabe dentro de 4 paredes, porque ele está acima das religiões. Ele está acima de 4 paredes. Ele está acima do nosso entendimento humano. Então, quando a gente pensa em Jesus de um modo religioso, nós precisamos começar a rever as nossas construções. Porque Jesus não é religião. Jesus é relacionamento. É o Filho de Deus que se entregou por nós, por amor a nós. E eu gostaria sempre que você lembrasse que Jesus não cabe em 4 paredes. Jesus não cabe numa placa. Jesus não cabe dentro de um sistema religioso, porque ele é maior, porque ele é mais, porque ele é soberano. Então, só para reforçar, se hoje nós tivéssemos que definir o Senhor, seria verdadeiramente com essa ideia de um estilo de vida. Definir ele, não, definir a nossa relação com ele, a nossa interação com Jesus. Seria um estilo de vida, a forma como nós nos posicionamos, a forma como nós nos entregamos, a forma como nós acreditamos. É uma decisão de mudar de um estilo de vida anterior, que eu entendia de uma forma, mas agora eu começo a entender que Jesus é Senhor, que Jesus é governo, que ele não cabe dentro de um sistema religioso muitas vezes. Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Ele é governo sobre as nossas vidas. E o governo do Senhor, ele é muito maior, ele transcende qualquer dogma, qualquer estrutura religiosa, porque ele é Deus. Ele é Deus. E por isso nós precisamos entender com clareza a nossa relação com esse bondoso e maravilhoso Deus. E é por isso que nós, como falei ontem, não podemos nos apresentar diante do Senhor, às vezes numa mente religiosa, num sistema farisaico, mostrando que nós somos bons, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou calmo, porque eu sou sereno, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu ajudo. Não. Deus, ele quer se relacionar conosco. E todas essas coisas, elas deveriam e elas devem ser consequências da nossa relação com o Senhor. Mas não uma forma de nós achegarmos a Deus, mostrando a Ele que nós somos bons, porque nós não somos bons. Bom só Deus, bom só o Senhor. O Senhor é bom. Então, quando a gente fala de conversão, a gente tem
a ideia de mudar a direção, ir no sentido oposto. Então a conversão é isso. Eu estou indo numa direção e aí de repente eu começo a perceber que esse caminho que eu estava, ele não é muito correto, que ele vai me levar para um abismo, que ele vai me levar para um precipício, que era o caminho incorreto, era errado. E aí eu vou mudar a direção para chegar ao meu destino de pouso, meu destino de acolhimento, meu destino de amor, que é o Senhor Jesus. Então, a gente precisa entender a partir desse princípio, mudando de direção. E quando eu mudo de direção, a paisagem muda, o cenário muda, a vida muda, a mentalidade muda e o entendimento muda. Então, se eu mudar de direção, independente da direção que eu for, vamos lá perceber, eu mudei de direção, o cenário ele já mudou. Mas às vezes nós temos dificuldade em mudar a mentalidade. Às vezes nós temos dificuldade de mudar o nosso pensamento. Às vezes nós temos dificuldade de mudar os nossos sentimentos. Às vezes nós temos dificuldade de ter um novo olhar, uma nova percepção. Não mais a partir de mim e das minhas feridas, mas a partir sim do Senhor, do que Ele sonhou para a minha vida. E isso vai fazer toda a diferença. Então, quando a gente pensa em mudar o sentido, mudar a rota, mudar o caminho, dentro do conjunto dessas mudanças, a gente precisa entender que não é só uma mudança externa. Também precisa acontecer uma mudança interna. Coração e mente. Mente, coração. E essa é o maior desafio de todos nós. Porque às vezes é muito fácil você me convertir, mudou de uma religião para outra e nunca teve uma transformação de vida. E a diferença está justamente aí. Porque no relacionamento com Deus tem que haver transformação de vida. Não dá para eu me achegar ao Senhor num sistema farisaico, apontando para Deus, como eu já falei, a gente está falando desde ontem sobre isso, que eu sou muito boa. Aí é mais ou menos assim, eu chego com Deus, Deus, eu sou muito boa, mas plenamente sã. A gente sabe que nós estamos se encaminhando para sermos santos, separados em Deus, para que a gente possa verdadeiramente frutificar no Senhor. Mas se apresentar ao Senhor nesse relacionamento, nessa intenção de, digamos, quando a gente fala de relacionamento, dessa forma, é uma forma equivocada. Porque nós não somos boas, irmãs. Bom é o Senhor. Só o Senhor é bom. E aí, quando a gente, dentro desse conjunto de coisas, a gente tem muita dificuldade. Porque a gente internamente, a gente se percebe de um jeito. A gente se percebe que tá tudo bem, porque a gente não para olhar para nós às vezes. A gente não para olhar nossas ações, os nossos comportamentos, o nosso modo de pensar, a nossa forma de agir, as nossas emoções, os nossos sentimentos. No dia a dia da vida, a gente é muito isso aqui, terra, 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 resolve aqui, resolve aqui, resolve aqui, e deixa muitas demandas para resolver aqui. Coração, cabeça, cabeça, coração. E aí a gente entra na presença de Deus com esse entendimento, como eu resolvi tudo aqui, tá ok, então tá tudo bem, porque eu sou uma boa pessoa. Não é uma boa pessoa porque você resolveu tudo aqui. Na realidade, você é uma pessoa em processo de transformação, assim como eu, assim como todas nós. E a gente precisa ter esse entendimento de que a principal mudança, ela tem que ser aqui. Gente, essa mudança tem que ser aqui, porque às vezes, quando nós agimos a partir desse contexto, a gente faz às vezes não porque a gente gosta, porque a gente quer, a gente faz porque precisa, porque é necessário, porque tem uma responsabilidade
e dentro desse conjunto de responsabilidades a gente vai desenvolver o nosso papel, realizar as nossas tarefas e tudo bem. Isso é bom. Mas a maior transformação que nós precisamos agora entender é aqui, dentro, internamente. A conversão, ela veio justamente para nos dizer isso. Que eu preciso me relacionar com Deus, bebendo da fonte, extraindo a essência da videira verdadeira, em relacionamento. Irmãs, relacionamento e não religiosidade. Deus tem chamado para um relacionamento. Ele não cabe dentro de 4 paredes, ele não cabe em construções feitas por homens, ele não cabe numa estrutura denominacional de uma placa. Relacionamento Deus tem nos chamado. E esse relacionamento, ele começa nós entendendo quem nós somos em Deus, estando ligados à videira verdadeira, bebendo nessa fonte, extraindo a essência do Senhor, para que a gente possa passar verdadeiramente por um processo de mudança. Cabeça, coração. Aí a gente pode dizer, eu verdadeiramente tenho sido restaurada, eu tenho sido moldada pelo Senhor. Então, uma das coisas que a gente precisa entender com clareza, você e eu, tudo que nós precisamos é nos relacionar com o Senhor. Porque na realidade, como nós já falamos aqui, o Senhor, Jesus, ele é um estilo de vida. Estilo de vida. Então, mudei a rota, mudei o caminho, agora eu estou numa nova direção. Agora eu estou debaixo de um senhorio. Agora eu estou debaixo de um governo. Agora eu entendo que eu não faço mais o que eu quero. Agora eu entendo que eu preciso ser santa. Agora eu entendo que a minha vida, quem está no controle dela é o Senhor. E isso nos traz paz e descanso. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, por que o nosso tema de hoje é efeito borboleta? Porque, na realidade, quando a gente estuda a palavra, um pouquinho de conversão, ela também traz dentro dos seus significados a metamorfose, né? Que é o quase não sai, metamorfosear, que é justamente trabalhar essa questão da mudança dentro das nossas vidas. Eu fiz algumas anotações assim. Então, a metamorfose, ela vem trazer justamente uma mudança estrutural, tá? Ela altera tudo. Mas olha só, o sentido original diz que a metamorfose vem trazer uma mudança estrutural, que altera tudo. Mas o efeito borboleta no Senhor, ele é maior, ele é mais profundo, porque na realidade, quando eu passo pelo processo de mudança, de transformação, de conversão, por esse efeito borboleta, essa mudança estrutural de estrutura, ela é tão profunda que ela vai alterar a minha mente e o meu pensamento e o meu coração. Então, existe uma mudança total, inteira, que vai nos moldando e nos modelando a partir do caráter e do DNA do Senhor, sendo injetado na nossa vida, através da videira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, quando eu falo de mudança, de interna e externa no efeito borboleta, nós precisamos entender, vamos lá, qual é o processo da metamorfose. A lagarta, ela entra na pupa
E aquele tempo que ela fica dentro daquele casulo, ela fica passando pelo processo de transformação. No processo de transformação nossa, às vezes a gente não quer entrar no casulo, que é se esconder, é estar em Deus, é buscar em Deus. Porque a gente vem de um sistema muito imediatista. 3 minutos você é a pessoa mais santa da terra. Em 4 passos você é a mulher mais convertida. Não é assim. É um processo. O processo ele segue etapas. E às vezes a gente não quer passar pelo processo do casulo, de ficar ali aquele tempo crescendo, maturando, fortalecendo as asas, passando pela mudança estrutural, que automaticamente vai nos dar também uma mudança em Deus, de mentalidade e de sentimentos. E às vezes é um processo doído. Não vamos pensar que eu estou dentro de um casulo, que eu estou no processo lá escondida em Deus, tratando as minhas feridas, tratando a minha vida e dizer que foi a coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida, porque não é. É doído, dói, sangra, chora, sim, mas é necessário. E eu preciso entender isso verdadeiramente como uma necessidade de, quando eu estou no meu processo de conversão, de me esconder em Deus. Só que aqui, diferente da borboleta, eu estou escondida no casulo do Senhor. Eu estou escondida em Deus. Eu estou passando pelo processo de transformação. E quando eu saio desse processo de transformação e eu entendo esse processo de transformação, aí eu passo a ter uma nova mentalidade. Porque antes, se eu rastejava, agora eu passo a voar, né? Muitas vezes as pessoas que estão nesse processo de transformação, que é um período doído, que é um período difícil, que não é fácil para ninguém, elas não suportam. Elas interrompem esse processo por causa da dor, por causa da angústia, por causa de ter que renunciar a muitas coisas, por causa de ter que confessar muitos pecados, por causa de ter que passar pelo processo, às vezes, da falta, da necessidade, às vezes de enfermidade, às vezes de muita angústia e conflitos familiares. E aí muitas pessoas chegam a dizer assim: meu Deus, quando eu não tinha Jesus, a minha vida era só paz. A minha vida era tudo bem, era tudo tranquilo. E de repente, parece que quando eu vim para Jesus, o caldo entornou e eu não consigo mais ter tranquilidade. Porque a gente precisa entender 2 processos aqui. Por que antes de você começar a entender o seu relacionamento está em Jesus, supostamente você tinha paz? Porque o inimigo, o nosso adversário, ele trabalha no engano. Engano. Então, trazendo você para o engano, ele te dá uma falsa paz, mas em compensação, ele está de olho na sua alma. Então, ele traz essa noção, essa intenção de falsa paz, para justamente pegar você no seu bem mais precioso da vida, que é a sua alma. É a alma dos seus filhos, é a alma do seu marido, é a alma da sua família que está em jogo. E é por isso que quando a gente entra nessa estrutura de transformação, que é necessário, gente, assim, a metamorfose, o exemplo da borboleta, ele traz uma realidade para nós bem legal, porque a gente consegue entender a partir desse processo. Então, a borboleta, quando ela está, a lagarta, no processo de mudança, não é fácil. É muita mudança. O desenvolvimento das asas, o fortalecer, romper aquele casulo, fazer força. E isso faz com que essa força que ela faz, a asa dela crie força para que ela possa voar.
Então pense que você também está nessa mesma posição. Talvez você esteja se debatendo, sendo transformada, passando por momentos de privação, passando por momentos de necessidade, passando por momentos de luta. Mas pense que você está sendo transformada. Você está sendo transformada de glória em glória no Senhor. E quando você sair dessa transformação, hoje você pode até estar assim se debatendo, mas pense que hoje, nesse momento, Deus está permitindo você passar por esse processo, porque Ele quer fortalecer as tuas asas. Porque se antes, aqui, nesse engano, você era uma mulher que rastejava, o projeto de Deus para a tua vida é te fazer voar. Porque você está passando por todo esse processo para você continuar rastejando? Não! O Senhor está te capacitando. Ele está te entregando novas vestimentas, novas ferramentas, nova condição de combater o bom combate. Você precisa entender, assim como eu, que do jeito que nós chegamos na videira, do jeito que nós chegamos em Jesus, muitas das vezes rastejando, cheia de ferida, cheia de mágoa, com dificuldade de perdoar, com ressentimento, às vezes com muitos traumas na nossa vida, trazendo traumas, com comportamentos ruins, com situações que nos faziam de verdade, literalmente, às vezes nos rastejar pela atenção do outro, pelo olhar do outro, às vezes em relações abusivas, e às vezes você mesmo sendo uma pessoa abusiva para o outro. O que acontece nesse contexto? Como é que Deus vai te colocar novas ferramentas, te dar novas estratégias? Porque a pessoa ferida, a mulher ferida, ela olha para a dor dela, ela olha para a ferida. A mulher ferida, ela recebe qualquer mensagem, boa ou ruim. A tendência dela é distorcer, porque quando a mensagem chega na mente dela, ela vai encontrar quem dentro lá? A ferida. Qualquer mensagem. Às vezes a mensagem não é para matar, mas é justamente para fazer reviver, para fazer refletir, para fazer levantar. E aí essa mulher, essa mensagem quando encontra aqui a ferida. E quem é ferida, fere. Agora, como você não quer passar pelo processo da transformação ali em Deus, Deus quer te dar nova vestimenta, mulher. Deus quer te dar nova vestimenta, entende isso? O Senhor quer te trazer novas vestimentas, uma nova roupagem, um novo entendimento, uma nova visão, porque o projeto de Deus para a tua vida é tirar você do rastejar e fazer você voar. Então voa em nome de Jesus. Mas você precisa passar pelo processo. Bater as asas, se bater, chorar, buscar, jejuar, ler a palavra, se colocar sobre o governo e o domínio do Senhor. Olha só, é todo o processo que você está vivendo aqui. E aí com isso você começa a passar pelo processo de transformação, que é a conversão. A gente precisa entender que esse processo de conversão, ele vai muito além da mudança física. Ele vai muito além da nossa mudança de aparência. E às vezes a gente imagina que eu sou aparentemente uma mulher, que eu mudei a minha vestimenta, mudei meu traje, mas eu não mudei meu pensamento, eu não mudei meu coração, eu falo mal dos outros. Eu sou uma pessoa que eu dissemino intriga, confusão, fofoca. Onde eu vou, eu arrumo um problema. Eu sou uma pessoa que vivo a partir de contendas. Aparentemente, eu sou uma santa imaculada, mas internamente em mim é como se tivesse uma lama rodando dentro de mim. Eu não consigo olhar que eu tenho defeitos, eu não consigo ver que eu preciso de mudança e de transformação.
Normalmente eu vejo a outra precisa mudar, a outra precisa de mudança, a outra precisa de transformação, como se eu fosse a pessoa mais transformada e plena do mundo. E não é verdade. Todas nós vamos precisar entrar na mudança de estrutura, de mentalidade, de entendimento, de coração, de mente, de esquema mental. E para isso nós vamos sim precisar entrar na presença do Senhor. Eu estou trazendo a ideia, a imagem do casulo para a gente entender o processo de transformação da borboleta, que a gente consegue adaptar a nossa vida em Deus, adaptar a nossa conversão facilmente, para que a gente entenda que Deus, ele tem o melhor para nós. Deus não quer que você rasteje, minha irmã. Pare com isso, vai para a presença do Senhor, entra no secreto do Senhor, vai lá para a videira, bebe na fonte, te liga que Deus tem te chamado há muito tempo para que você beba na fonte genuína que é Ele. Extrai a essência, tira todos os raminhos lá, os bloqueios de cada ramo lá da nossa árvore de florescimento que nós temos construído. Vai para a videira, irmã. Vai lá, te conecta no Senhor. Vai te humilhar, vai buscar, vai te santificar na presença do Senhor. Não uma santificação aparente, que por dentro é um sepulcro caiado, mas uma santificação verdadeira na presença do Senhor, entendendo que Ele tem o melhor para você, entendendo, como nós já falamos em vários vídeos aqui, que nós não sabemos governar a nossa vida, e é por isso que nós precisamos de um governo do alto, um governo de Deus, para que a gente possa verdadeiramente ter uma vida transformada no Senhor. Então, nós precisamos entender hoje a nossa necessidade real, e às vezes a gente vai precisar passar pelo processo de transformação, às vezes não. Vamos corrigir. Às vezes a gente passa pelo processo de luta, de tribulação, mas que tudo isso vai contribuir para nos ajustar ao Senhor. E nós todas vamos precisar passar pelo processo de conversão. Não existe. Gente, irmã, acorda, irmã. Não, irmã, pelo amor de Deus, não dou conta. Irmã, misericórdia, irmã. Você, para estar na videira, você precisa passar pelo processo de conversão. Não é uma conversão de aparência, de roupa. Não é isso. Deus quer mais. Deus quer o profundo do nossa alma, do nosso entendimento e do nosso coração. Irmã, toda essa estrutura aparente, sem transformação interior, ela não passa de religiosidade. Ela não passa de religião, ela não passa de algo que a gente montou numa estrutura na nossa vida e entende que tudo isso aqui, que é só isso que Deus quer. E eu não estou aqui mencionando nenhum sistema religioso, porque eu respeito cada um, eu respeito cada pessoa, eu respeito a fé de qualquer pessoa, porque eu entendo que a fé ela é subjetiva. A intenção aqui não é apontar o certo ou errado. Nesse momento, a nossa intenção aqui é dizer que para estar na videira, todas nós vamos precisar passar pelo processo de conversão, sim, porque é a Bíblia que nos orienta. Arrependei-vos e convertei-vos. E o converter é mudar o caminho, é sair dessa rota e para uma nova rota. E o converter, o que nós queremos deixar muito claro aqui, vai mais do que uma aparência. O converter, ele é mais profundo, ele é intenso, ele é interno, ele é dentro da profundidade da nossa mente, da nossa alma, da nossa existência e do nosso coração. E é isso que nós queremos deixar muito claro, que o converter, ele é muito mais do que uma simples aparência. E que cada uma de nós
possa buscar em Deus nos converter. Vai doer? Vai. Vai sofrer? Vai. Porque às vezes a gente tem um pensamento negativo de estimação. E a gente acha que Deus está nos... Às vezes nós temos uma distorção cognitiva de estimação, tipo vitimização. E a gente acha que Deus está gostando. Não está, não. Deus não está nisso, não, irmão. Porque Deus quer te fazer voar. Você até poderia ter um sistema, uma distorção cognitiva de distorção, quando você era lagarta. Aí você podia até se vitimar. Mas agora, Deus está te chamando para voar. E voando, você não tem tempo para se vitimizar. Porque quando você começa a voar, o teu olhar é ampliado, você começa a ver as coisas do alto, de cima. Você começa a ver o poder e a autoridade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua existência. Não dá mais para ser vítima, porque Deus, Ele está te levantando como Senhor na tua vida, para te fazer voar e a partir dele você conquistar todas as coisas, porque todas as coisas Ele já nos deu. Então, se tinha esse pensamento antes, não faz mais parte da nossa vida. Às vezes a gente tem emoções de estimação, sentimentos de estimação. E a gente acha que é da nossa natureza, que tá tudo bem, que Deus não se importa, que aqui nesse quadradinho, nesse sentimento ruim de estimação, Deus não vai tocar, não, irmã. Pelo amor de Deus, irmã, acorda, irmã. Acorda, irmã. Ouve o que Deus tem te falado nesse dia. Você não é mais lagarta. Você agora já passou, está passando pelo efeito ali da transformação. Não saia da posição da transformação. Não saia, irmã, não saia. Porque se você sair, você vai interromper o processo e você vai voltar a ser lagarta. Não faça isso. Passe aqui pela prova, cantando, dando glória a Deus, adorando, porque todo esse processo é para uma transformação, para que você se converta e com isso você possa assim voar na presença do Senhor, desfrutando de um novo tempo e de uma nova vida em Deus. Amém? Que esse momento possa ter sido um momento de trazer consciência a nós, de lucidez, de clareza, que nesse dia nós possamos ter mais fome e sede de estar ligado à videira, que nesse dia, neste momento, nós possamos ter mais ânimo e vigor de estar ligado à fonte, porque hoje nós entendemos uma coisa muito clara. Nós não somos lagartas. Para voar, Deus tem nos chamado. E o processo é dolorido, sim, mas vale a pena. Sempre vale a pena no Senhor. Sempre vai valer a pena, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena. Porque o projeto de Deus é te tirar do chão e te fazer voar. Então voa, irmã. Voa. Bate as asas, voa, irmã, voa. Mas não sai do teu processo. Que quando esse processo acabar, você vai voar. Mas você não vai voar em você com pensamentos humanos, com pensamentos terrenos. Você vai voar na presença do Senhor. Você vai voar na presença do Senhor, porque Deus tem chamado, sim, uma geração de mulheres tratadas, transformadas, reposicionadas, para que a gente vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça. É o que nós declaramos nesse dia sobre a sua vida, mulher. Vai lá. Vai para a videira, vai beber na fonte, te liga, confessa,
Entra na presença de Deus. O que tiver obstruído, diz: Deus, eu estou aqui porque eu tenho essa dificuldade, isso está obstruindo eu receber da essência que és tu, mas eu quero confessar e me arrepender nesse dia, porque eu quero sim entrar nesse processo de arrependimento e de conversão. Eu quero me converter verdadeiramente a ti, muito mais do que uma simples aparência. Eu quero que toda a minha estrutura interna e externa seja tocada pelo teu Espírito, e assim eu possa verdadeiramente entrar na tua presença como uma mulher reposicionada que tem frutificado na terra. É o que nós declaramos para você nesse dia, mulher, em nome de Jesus. Fica na shalom do Senhor. Que Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.